Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Hoje minha entrevista com a Pietra Bertolazzi vai ser muito divertida. E como estão vocês, pessoal? Tudo certo? Agora está chovendo bastante hoje, um dia chuvoso, um ótimo dia para assistir uma entrevista. Mas enfim, estão todos animados, vamos começar aqui. Pietra já deve estar entrando. E, gente, uma coisa interessante, enquanto a Pietra não entra, uma coisa que eu percebi. Desde a minha live com o Fernando Conrado, também acontece com outras pessoas. Já aconteceu até com os seguidores da Mariana Brito que repostam, às vezes também reposto algumas coisas dela. E o que acontece? Você reposta, por exemplo, alguma coisa aqui do Fernando Conrado. Cara, o alcance vai lá pra baixo. O alcance caiu em 90%. E isso depois de eu postar um corte da minha entrevista com o Fernando Conrado. Pode ser tudo teoria da conspiração, mas é só aqui um pensamento. Mas, cara, eu acho isso meio doido, hein? Bem estranho isso. Mas, enfim, Pietro acabou de entrar. Maravilha, vamos começar aqui. Esperar a Pietro mandar o convite. Pietro mandou o convite? Acabou de mandar. Então tá. Vamos lá. Animados? Vamos começar. Pietro já deve ter. Eu acabei de aceitar aqui o convite. Vamos ver. Aí, oi. Fala, querida, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Que bom, tô bem também. Tipo, Então, enfim, já quero começar te perguntando peraí, como deixa eu... você por política. Peraí só um pouquinho. O carinho, peraí, rapidinho que eu tô... Você tá me Tá vendo bem. bem? Não, ok, pronto. Sim, tô bem. Então tá. Então, eu gostaria de começar te perguntando como começou esse seu interesse na política. O interesse na política foi mais uma consequência do que eu vivia, porque, na verdade, eu já vim de um histórico de trabalho no terceiro setor Sim. desde muito nova, né? Desde lá pelos meus 15, 16 anos de idade, eu comecei a me interessar por fazer trabalho, como é que eu posso falar? Trabalho voluntário mesmo, né? Então, me envolvia com várias associações, ou uma época eu fui espírita, inclusive, né? Tipo assim, um passado meio negro, meu aí, mas enfim, no centro espírita a gente tinha essa coisa de fazer caridade, então ou eu fazia através do centro espírita, ou eu mesma procurava associações para poder ajudar, associações filantrópicas para ajudar. E aí, nisso eu virei embaixadora da Arca, do Felipe Sabará, né? Que é... A Arca é uma associação aqui de São Paulo que o Felipe ele resgata pessoas em situação de rua, né? Acho que não pode falar mendigo, mas, né? Pessoas em situação de rua. E aí é um programa, né? Onde a gente levava essas pessoas para uma fazenda. A gente fazia tinha todo um processo de triagem e tal, com Então, psicólogos e tal, vários tipos de médicos. E aí lá a gente fazia o que a gente chamava de ressocialização dessas pessoas, né? Então elas passavam por várias etapas durante 3 anos até que ela tivesse apta a voltar a uma vida, né, normal. E a maioria delas estava envolvida com drogas, né? Eram viciados em crack, principalmente e tal. Então, esse foi o trabalho que eu fiz por um período mais longo. E o Felipe, e aí, então, aí que entra a parte da política. O Felipe Sabará foi trabalhar com o Dória, né? Isso foi Aí o Dória chamou o Felipe para trabalhar na prefeitura. Logo em seguida, engravidei. Quando o Dória foi para o governo, minha filha tinha acabado de nascer e o Felipe virou secretário do Dória. E aí o Felipe me chamou para integrar para fazer parte ali do guarda-chuva dele, né? Da secretaria dele lá no governo Dória, no estado. Até então eu não tinha muito interesse. Óbvio, tipo assim, impeachment da Dilma, né? Eu tava lá em Brasília, na rua, né? Tipo assim, tinha umas causas. Nunca fui esquerdista, né? Sempre soube que eu não estava de acordo com essas pautas da esquerda, né? Eu costumo dizer que eu era meio que uma vítima do progressismo, né? Porque eu não era da esquerda, que eu sabia que isso era ruim. Minha família nunca teve ninguém esquerdista na minha família, graças a Deus. Sempre soube que isso era ruim, enfim, mas eu nunca fui não era interessada, assim. Eu gostava, mas não era uma coisa que eu perdia meu tempo estudando ou me informando e tal. Mas é claro que, né, nessas mobilizações maiores, tipo impeachment, tipo, né, essas manifestações grandes, eu participava. Mas aí quando o Felipe. Então, daí tiveram as eleições, né, em 2018. E nisso eu grávida, eu ia barriguda para Paulista, né? Era uma época que eu estava um pouco mais ativa. Logo em seguida, o Sabará vai para o governo. Gabriel. E aí o Sabará me chamou para entrar para trabalhar com ele, né? No cargo ali de diretoria no Fundo Social. E aí eu comecei, através do meu trabalho no dia a dia, que era voltado para o... Não vou dizer assistencialismo, né? Porque a gente era um pouco focado na questão de levar ensino e trabalho para as pessoas. Mas é que assim, o Fundo Social é um órgão famoso por ser filantrópico do estado do governo do estado de São Paulo. Mas o Felipe ele fez uma coisa diferente, que ele queria levar
mais, como é que eu posso falar? Ele tinha uma ideia de descentralizar a economia de São Paulo, levar emprego, levar curso técnico, né, para as periferias de São Paulo e tal. E aí, Uhum. através disso, né, ali no dia a dia mesmo, vendo a situação mais cara a cara, que era uma coisa que eu já tinha antes, mas numa perspectiva mais social mesmo, terceiro setor mesmo. Mas aí eu comecei a participar disso através do Estado, né? Vendo a força do Estado, vendo as forças políticas, né? Políticas sociais. E aí é muito difícil você estar lá dentro e não se interessar por política, né? Assim, não é se interessar e não tá por dentro do que está acontecendo. E Uhum. aí foi que eu comecei a entrar eu não me considero uma pessoa da política, né? Mas foi aí que eu me aproximei mais do setor público. Ai, foi isso. Entendi. E assim, aí depois disso você naturalmente começou a falar mais sobre política no seu Instagram. Hoje em dia você fala sobre política, religião e tal. Mas aí como é que você começou a falar sobre política no seu Instagram, por exemplo? Foi assim, na verdade, eu comecei a falar sobre ideologia, né? Porque é o seguinte, o trabalho que eu fazia no Fundo Social era eu tinha alguns projetos que eu tomava conta, né? Alguns eu criei, outros já existiam e eu encabeçava, mas todos eles eram voltados para, vamos falar, emancipação feminina, vamos falar assim, né? Então, assim, eu tinha doutorado em paganismo. Eu tinha um projeto que era em parceria com o ICESP, que era para ajudar mulheres em situação, mulheres com câncer. Tinha um projeto que visava a capacitação de mulheres que tinham sofrido a violência da periferia de São Paulo. Então, eu implementei em 26 comunidades, eu implementei cursos de capacitação na área de moda, de beleza, de culinária e tal, para que essas mulheres tivessem um emprego, pudessem largar a situação de violência em que elas se encontravam, né? E aí eu criei, esse era um projeto meu, era uma causa meio que minha, a ressocialização de egressas do sistema prisional. Então, eu, junto com a Secretaria da Justiça e a Secretaria da Administração Penitenciária, eu criei um projeto eu levava cursos para mulheres presas, né, encarceradas, e depois fazia um trabalho com o setor privado para que essas mulheres fossem presas, visando a diminuição da reincidência criminal, o que depois eu fiquei, né, na prática eu descobri que era uma utopia, mas enfim, a ideia era essa. E aí, conforme eu fui adentrando nesse universo de lidando mesmo com o dia a dia de mulheres vulneráveis, né, que era o que eu fazia todos os dias, eu comecei a, né, eu parar para pensar e eu, né, então assim, de dia eu passava o dia inteiro na favela ou no presídio, né? Chegava em casa, ligava a TV e começava a ver o que passava na TV. Não, porque tanto de mulher, não sei o quê, porque no PNT. Eu falava, cara, eu acho que esses jornalistas nunca entraram numa favela. Eu acho que esse pessoal nunca entrou numa cadeia para estar falando o que eles estão falando. E aí eu sempre fui meio curiosona, né? E eu comecei a ir atrás de dados, né? Então, ficava vendo o Atlas da Violência, o IPEA, o próprio IPEA. Esse bando de... O Ibope, inclusive, fiz uma parceria com o Ibope, né? Quando estava no governo. Né? Mas, e aí eu começava a ver que o que eu vivia no dia a dia com essas mulheres não fazia sentido quando você olhava o relatório, né, desses órgãos. E aí depois de 3 meses, isso foi rápido, tá? Depois de 3 meses que eu tinha entrado no governo, eu publiquei no meu Instagram uns dados de um cruzamento de informações do IPEA e do Atlas da Violência, que mostrava que mais do dobro de homens são mortos vítimas de crime passional, né? E foi assim que eu comecei a falar sobre política. Então, foi mais pelo viés ideológico, meio antifeminista, né? E aí eu comecei a entender. O feminismo nunca foi uma coisa que eu me identifiquei, tá? Assim, de nenhuma forma. Apesar de ter sido um produto dele por boa parte da minha vida, mas eu nunca me identifiquei com os ideais, assim, quando você ia ver mesmo, né, o que elas faziam, o que elas falavam, eu falava, meu, você tá errado. Mas aí quando eu comecei a ver no dia a dia o que acontecia, eu comecei a ver na TV o que as pessoas falavam, eu falava, cara, esse pessoal mente pra caceta, como pode ser tão mentiroso? E aí eu comecei a divulgar esses dados e aí aconteceu o meu primeiro grande cancelamento, né? Mas enfim, aí eu fui parar em tudo que era jornal na época, em tudo que era mídia, então eu tava, tipo assim, na Folha, no Estadão, na Jovem Pan, na Veja, no UOL, o que você puder imaginar, eu fui parar. E aí o pessoal que me inseriu, na verdade, na política, né? Porque aí eu tinha todas essas pessoas que eu não tinha ideia de quem eram, falando de mim, né? A maioria falando muito mal, claro.
Sim. Mas eu tinha algumas pessoas que me ajudaram. Por exemplo, o Flávio Gordon foi um cara que fez uma matéria na Gazeta na época, muito legal. Eu nem sabia o que era Gazeta, pra você ter ideia, eu não lia e tal. Mas então, essas pessoas da direita que me defenderam, que foram pouquíssimas. E aí, então, eu fui meio que inserida, né? E aí, através dessas minhas atitudes. E aí, eu comecei a me interessar, comecei a conhecer essas pessoas, comecei a meio que adentrar esse universo aí, né, do conservadorismo e tal. Então, meio que foi assim. E assim, como é que foi pra você esse primeiro cancelamento? Você ficou muito nervosa quando você viu todos esses jornais falando de você? Foi É. sinistro, porque assim, Hum. depois disso eu nunca mais sofri um cancelamento tão grande, assim, mas na época foi uma coisa que me assustou, né? Porque era uma coisa muito fora do meu universo, da minha realidade. Ah, é? Eu trabalhava com um evento, eu era produtora musical, eu era DJ, eu trabalhava com moda, então assim, não, era uma coisa muito distante de mim, esse cancelamento tão violento, assim, né, das militâncias progressistas, principalmente feminista, né? Então, quando eu vi lá, tipo, era uma coisa. Teve uma época que tipo, eu vi 11 mil comentários num post meu de feministas me xingando, assim, mas das piores coisas que você pode imaginar. Então, foi uma coisa que me assustou muito. Daí elas fizeram rolou um baixo assinado para me mandar embora, para Dora me mandar embora do governo. E na verdade, a minha preocupação foi mais em perder o emprego, que assim, era uma coisa que eu amava fazer. Eu estava curtindo muito ser funcionária pública, né? Mas é que realmente era muito legal, era muito satisfatório o que eu estava fazendo, né? Tipo assim, existe o funcionário público, né? Tipo assim, se você é uma pessoa que sabe usar o Estado Sim. pro bem, se você é uma pessoa que tem boa vontade, que está lá trabalhando de verdade, dá para fazer coisas realmente muito legais, né? O Estado de São Paulo, principalmente, tem muito dinheiro, né? Então, se você faz um bom planejamento, se você faz uma coisa legal, você colhe bons frutos disso. E eu estava muito. Então, assim, eu não queria perder aquele emprego de jeito nenhum, porque era uma forma de eu tornar o que eu tinha feito a minha vida inteira no setor social. Eu podia tipo, abraçar muito mais pessoas, né? Ajudar muito mais pessoas, né? Através do Estado. E, bom, enfim, e aí eu tinha muita essa preocupação, né? Então, quando surgiu o abaixo-assinado, eu fiquei preocupada, mas considerando as proporções, não tiveram tantas assinaturas. Eles tiveram, tipo, mil e poucas assinaturas de pessoas. Mas pensa que até que é muito, né? Porque, assim, a pessoa tem que se dar o trabalho de clicar, aí ela tem que entrar, preencher um negócio, colocar o CPF. Então, assim, a pessoa tem que querer muito que eu não trabalhe no governo, né? Então, assim, isso aí me assustou. Eu falei, caramba, mais de 1.000 pessoas pararam 5 minutos no dia delas para tirar o meu cargo do governo, que é uma coisa legal, que, assim, que é uma Não coisa que tem elas defendem, né? Eu as pessoas. falei, caramba, que ódio é esse, né? Coisa doida. E Uhum. aí, e aí teve um dia, eu lembro direitinho, era um sábado, isso tinha acontecido numa quarta-feira, uma Uhum. terça-feira, perdão, que eu fiz o post mais polêmico, que foi dos dados. Hum. E aí quarta-feira saiu, começando a sair tudo que é jornal, não sei o quê, quinta, sexta, e o Sabará falava pra mim, calma, já vai baixar, já vai baixar, já vai baixar. E sábado, um cara da UOL fez uma matéria muito bizarra minha. Tipo, o cara foi até o Fundo Social, ele passou uma tarde comigo. Tipo, teórico, me tratando bem, assim, super simpático. Eu conversei É, com ele, ele entendeu o que eu fazia, ele entendeu, eu mostrei os dados para ele, ele entendeu o que eu quis dizer. E ele fez uma matéria muito bizarra, assim, foi muito escroto que ele fez. E essa matéria, se não me engano, saiu no sábado. Eu lembro que eu tava no casamento, e aí eu não consegui ficar, assim, nesse casamento, assim, era tarde. Eu peguei e saí. Aí eu liguei pro Sabará e falei, meu, eu tô muito mal. Aí o Sabará foi me buscar em casa. E a gente foi jantar, e aí esse dia eu chorei. Tipo, esse dia eu fiquei mal de chorar, que aí esse dia foi o dia que eu recebi lá os não sei quantos mil de comentários de gente me xingando muito, assim, foi muito sinistro. Parecia que eu tinha matado a mãe de alguém, assim. Aí esse dia eu chorei, o Sabará tipo, me acalmou. Ele falou, não, calma. Já, semana que vem eles arrumam outra coisa pra falar tal. E aí, enfim, e foi o que aconteceu, entendeu? Tipo, depois de uma semana meio que não tava mais rolando essa coisa toda. Mas essa foi a primeira vez e a vez mais pesada, assim, de cancelamento, entendeu? e você pensou em desistir depois desse cancelamento? Não, de jeito nenhum. O que eu não podia era ficar causando, né? Por exemplo, na É. época, o Uhum. Felipe falou assim: olha, eu te segurei aqui dessa vez. Só que assim, se você ficar falando esse tipo de coisa, se você começar a polemizar esse tipo de coisa, uma hora eu não vou poder segurar, vou ter que te mandar embora, porque não dá, né? Tipo assim, chegou o ponto assim, a Biadora, ela é artista plástica, né? Ela tem uma galeria aqui em São Paulo. Tipo, na semana seguinte dessa história, ela teve foi fazer uma exposição lá na agência dela, e chegaram jornalistas, eles não queriam saber do que ela estava fazendo, eles só perguntavam de mim, falavam, e aí, você vai mandar a Pietra embora?
E ela ligou pro Sabará e falou assim, meu, faz isso parar. Tipo, pelo amor de Deus, faz isso parar. E aí o Sabará falou assim, meu, Pietra, fica quieta, cara, não fala mais nada, cara, tua louca, tipo, fica na tua, não se... faz seu trabalho e fica quieta. Daí eu falava, não, tem razão. Né? Então aí eu parei, fiquei quieta um tempão. Na verdade, fiquei quieta bastante tempo, né? Uhum. Mesmo assim, eu dava minha opinião de vez em quando, né, sobre determinados assuntos. Mas até que passava porque era a época do Bolsodória ainda, né? Sim. E aí depois que o Bolsodória passou a não existir, eu passei a não poder falar absolutamente mais nada a respeito de política, né? Nem de conservadorismo, nem de nada. Só que a gente não consegue ficar quieto, né? E até foi rolando até que me mandaram embora. A gente vai falar sobre isso no final, relaxa. Mas enfim, aí depois, como é que foi essa experiência de trabalhar trabalhar ajudando essas mulheres nos presídios? Como foi trabalhar nas favelas ajudando as pessoas? Como é que foi pra você? Então, nas favelas, nas comunidades, já era uma coisa que eu tinha um pouco de familiaridade, porque eu já meio que fazia isso antes, né? Mas presídio foi uma experiência muito, cara, foi muito interessante, assim. E, inclusive, foi um dos lugares em que eu comecei a ver que as retóricas midiáticas, né, alarmistas, assim, não faziam o menor sentido, né? Então, você tinha, por exemplo... Então, e foi uma época de muito conhecimento, assim, né? Eu conversava com essas mulheres e tinha um dos presídios, né, que é Tremembé, eles meio que segmentam, né, os presídios por crime ou por tipo de pessoa e tal. Tremembé, a maioria é crime organizado, né? Então, eu conversava muito com essas mulheres do crime. E aí foi uma época que eu fiquei meio fascinada, assim, pelo mundo do crime, assim, era muito doido, né? Conversar com essas mulheres, assim, elas estavam, tipo... Eu tava lá sentada com elas e tava, tipo, falando com gente do PCC, entendendo como é que funcionava a hierarquia do PCC e as leis do PCC, o tribunal do PCC. Então, era um universo muito doido. E eu sou muito interessada, né, Uhum. nas questões da vida mesmo, filosóficas e tal. Então, foi um negócio de... Cara, foi um período muito legal, assim, não me arrependo. Pelo contrário, foi muito enriquecedor, assim, essa época. Daí que eu tava falando das retóricas, né? Ainda em presídio, por exemplo. Então, eu lembro que eu ouvia falar, assim, direto, porque as mulheres que são presas, tipo, 90% delas, na verdade, elas estão presas porque elas assumem a culpa dos filhos e dos maridos dos crimes, né? Então, por isso, você chega lá no barraco delas, acham um negócio de cocaína e elas falam, não, isso aqui é meu, porque elas não querem que o filho dela, que os filhos delas vá preso, né? E aí eu chegava lá no presídio e falava, escuta, essa história é verdade, né? Sentada assim com elas na máquina de costura, assim. Sim. Daí elas viravam pra mim e falavam, não, que filho o quê? Eu tô presa porque roubei porque eu queria um carro bom. Imagina, eu peguei o chefe do crime porque eu queria uma joia. Então, assim, começava a desmoronar todas essas retóricas, né, que vitimizavam a mulher em situação de cárcere, né? Falar de uma forma mais bonita. Mas é uma coisa que, sem dúvida, é uma coisa muito que eu estou tentando usar alguma palavra que não seja esquerdista para dizer que isso tipo dá um significado novo para nossa vida. Obrigado, pode usar o que for. Não, é que eu não gosto mesmo. Mas, Eu também. Eu chamo de militante, ativista, militante ativista. Eu tento ir assim, eu tento não. não, porque são pautas que de fato a esquerda toma, né? A esquerda toma para elas, mas são questões humanistas, né? Que dizem respeito a todo mundo. Então é realmente muito enriquecedor, né? Enquanto experiência, pô, você vê lá uma mulher que ela sofreu uma violência, de repente você levou um curso para ela, sei lá, de manicure, e de repente ela consegue um emprego no salão e consegue, né, passar por essa situação e como é que eu posso falar? Enfim, ela começa, ela vira outra mulher, né? E aí você fala, tipo, a sensação é realmente animal, né? Assim, de você ver que você está efetivamente ajudando uma pessoa, né? Então, a experiência foi muito legal mesmo. Bom. E assim, você também já trabalhou como DJ, né? Como é que foi isso? Você trabalhou como assistente social? Não, não é assistente social, era diretora Ah, do tá. Fundo Social. Sim, Eu diretora do fundo. criava projetos, enfim, para mulheres no estado de São Paulo. Então você trabalhou nesse fundo social, você também foi DJ. Conte-nos essa experiência de ser DJ. Como é que foi isso? Então, eu gostava de música eletrônica desde muito nova, assim, desde adolescente, né? Eu era frequentadora das raves em São Paulo, né? Viajava atrás de festival de música e tal. Tinha uma turma, um pessoalzinho do eletrônico, não sei o quê. E sempre gostei. Meu primeiro namorado foi um DJ, né? Quando eu tinha 19 anos.
E, então, sempre tive muito contato, eu gostava, e eu comecei a tocar com 20 e poucos, mas eu tocava por hobby, né? Porque, na verdade, eu me formei em moda. Então, eu trabalhei como estilista, né? Trabalhava na Arezzo, trabalhei em uma outra marca. Tive uma marca de acessórios minha também, enfim. E aí, no paralelo, eu sempre tocava, assim, para amigos e tal. Festinha de amigos, essas coisas. Meio que, acho que todo DJ meio que teve essa mesma história, né? Todo mundo começou meio tocando para amigo, me interesse e tal. E aí, até o belo dia que eu comecei a resolver cobrar, né? Por isso aí. E eu comecei a cobrar, o pessoal continuou me chamando, e aí um dia eu comecei a ganhar mais tocando como DJ do que com moda. Daí eu larguei a moda e não foi só por isso, né? Porque a moda já estava por aqui da moda, né? Aquela lacração toda que eu já não aguentava, né? E aí eu comecei a me dedicar só à vida de DJ. É. Então, na moda você já não gostou muito por causa da lacração, né? Você chegou a Não terminar a gostava. aí trabalhou com a moda, mas depois que começou a lacração você ficou de saco cheio? Como é que foi isso? Já sempre existiu a lacração, né? A lacração nunca não É, existiu na moda. também. Foi aumentando. Vou te falar, por exemplo, na faculdade de moda, isso já me irritava muito porque eu não tinha amigos na faculdade, né? Eu gostava da moda, eu gostava de. A Ju passei. A Ju é minha amiga da época de DJ. Bem de antes, imagina. Na época que eu era modelo ainda. Porque teve isso, eu ainda fui modelo por 1 ano e meio antes de fazer faculdade de moda. Que eu morei fora, né? Quase 2 anos. Mas enfim, a lacração sempre me incomodou. Eu sempre achei engraçado. Eu sou uma pessoa. Eu tenho meio que um. Eu sou uma pessoa espirituosa, assim, né? Eu sou de pouco mimimi, então tudo que é atrocidade, tudo que é brincadeira sem graça, humor negro, não pode mais falar humor negro, enfim. Eu sempre achei engraçado. Então eu vi aquele bando de viado fazendo um monte de piada, tipo, politicamente incorreta, assim, né, de certa forma. Cara, eu chorava de rir, tá ligado? Então eu meio que me adaptava, né? Na faculdade eu não gostava porque era uma coisa meio forçada demais, mas quando você tá dentro da moda, né? Então, enquanto modelo, né, viajava, morei em Nova York, Milão e tal, eu achava engraçado essa afetação até certo ponto, né? Eu nunca tive amigos da moda. Eu convivia com essas pessoas, mas nunca foram meus amigos pessoais. Nunca fui, né? Eu falo, os meus amigos da moda. Eu tive amigos, eu tenho amigos empresários da moda, né? Mas não o cara afetado assim demais. Isso nunca rolou. Então, isso desde que eu tava lá já me incomodava. Não é que me incomodava, não era uma coisa consciente, não é que eu falava, essa mulher é muito afetada, esse sapatão aí, não sei o quê. Não, eu achava tudo engraçado. Tudo sempre foi muito engraçado pra mim. Ótimo. Mas quando começou, por exemplo, quando eu trabalhava no birô de estilo da Arezzo, né? E é uma empresa séria e tal, né? Então você tinha lá pessoas que eram pessoas muito boas da moda, mas aí não posso falar um negócio que vou ser processado. Enfim, voltando. Sempre me incomodou. Então, assim, eu nunca fiz parte desse rolê da lacração da moda, apesar de ter amigos e tal, mas eu não. Sempre fui meio que na minha, assim, entendeu? Sempre foi assim. Cara, e esse mundo da moda hoje em dia então todo tomado pela lacração, né? Tem poucos que não Faz 100 anos que tá, né? Acho que desde a Coco Chanel tá tomando, desde que tiraram o espartilho, né? Enfim, acho foi que. falar. Ah, tá. Quer continuar? Não, não, não. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento feminista, já que a gente chegou já a falar sobre feminismo antes. Então eu gostaria de perguntar, primeiro, o que é o movimento feminista? Que o movimento feminista é um movimento, né, de mulheres que diz lutar por direitos iguais, né? É. E assim, qual é o verdadeiro objetivo desse do movimento feminista? Quando você conversa com uma feminista um pouco mais consciente, ela vai assumir para você que elas não querem direitos iguais, que elas querem direitos equânimes, né? Que seria meio que Sim, privilégios de acordo com determinados potenciais seus biológicos, né? Então, elas de fato assumem, né? Quando a primeira instância você vai perguntar, vão falar assim, feminismo é sobre direitos iguais. Aí você vai falar assim, não, mas as mulheres já têm esses direitos iguais. Aliás, elas já têm privilégios, né, civis, né? Você tem a Lei Maria da Penha, você tem uma série de leis que protegem mais a mulher e tal. Elas vão falar assim, você tem razão, na verdade, mas é porque a mulher é mais fraca biologicamente, então ela precisa de leis que protejam ela de uma forma que a sociedade não protege, né? Mas, no fundo, a verdade é que a grande maioria das feministas não tem ideia de que isso se trata só de um braço comunista, né? É tipo, eles têm o objetivo final deles é, sem dúvida nenhuma, a destruição da família, né?
Sim, é esse mesmo. E agora vamos falar de um dos ícones do movimento feminista, Simone de Beauvoir. Quem é Simone de Beauvoir? Você quer que derrubem tua conta também, né? Ai, Gente, amigo, é incrível, né? Como que o feminismo, né? Um movimento pode se apropriar, não, né? Porque a Simone, ela era de fato feminista. Como eles abraçam com tanta alegria, né? A figura da Simone de Beauvoir, sendo que basta, tipo, 2 segundos na frente de um computador para você entender o que, que era Simone de Beauvoir, né? Que era uma pervertida, era uma pedófila, era uma mulher depressiva, histérica, que enfim, que eu vejo ela como assim o símbolo de tudo que uma mulher não. Pensa numa coisa que uma mulher não pode ser. Era Simone de Beauvoir, né? Masculinizada, mal educada. Ela tinha todos os atributos que eu acho que acabam com uma mulher. Então, essa mulher, fora os crimes, né? Fora os crimes que ela cometia, né? Além de ser criminosa, tô falando da parte, né, psicológica ainda da de Beauvoir, física. Ela era uma criminosa, né, gente? Que aliciava menores, que era uma pessoa extremamente ardilosa, que lutava por valores marxistas, por valores comunistas, né? Que falava com todas as letras que ela tinha como objetivo a destruição da mulher, não estou nem falando da família, a destruição da mulher, né? Então, muito me admira, né, que as feministas tenham ela como estupradora, você falou, é verdade. Muito me admira que as feministas tenham a coragem de falar que a Simone de Beauvoir é um ícone do movimento, né? sim. E hoje em dia também eu tenho essa impressão de que as feministas, elas são só papagaias. Elas não pesquisam as coisas, elas só saem falando. Você percebe isso também? Mas é lógico, né? Tipo, e isso é o gramscismo mais bem sucedido. Eu sempre falo, né, que o feminismo é a pauta progressista mais bem sucedida, né, na sociedade, porque, de fato, né, quando você fala em direitos iguais, a mulher precisa de direitos iguais, a gente está lutando contra a violência. Então, olha as retóricas, né? Tipo assim, quem foi que falou que você precisa ser feminista para lutar contra a violência, né? Você vai falar, mas por que você é feminista? Ah, porque eu sou contra o estupro. Mas, minha filha, quem que é a favor do estupro, tá ligado? Olha que coisa surreal. Pois é, feminista. Então, por que você precisa de um movimento para defender isso, né? Isso é uma coisa devia ser uma questão que diz respeito a todos os seres humanos do universo, né? Desculpa, qual que foi a pergunta? Você tem percebido que as feministas Que elas hoje não sabem. são Então, quando eu falei que é, elas não percebem. feministas, Sim, feministas vertente papagaio? sim, sim, com certeza são, porque você vê na TV que é sobre direitos iguais, que é sobre a não violência doméstica, que é toda uma questão de retórica, né? E é óbvio, quando você não para pesquisar, para estudar um segundo, vão te perguntar, mas você é contra a violência? Você é contra a desigualdade salarial? Pô, é óbvio que todo mundo é contra essas coisas. Quem que não é contra a desigualdade salarial? Quem que não é contra a violência? Quem que não é contra o estupro? E aí a feminista um pouco mais pertinha vai virar pra feminista burro e vai falar, você não é... então você é feminista. Daí a feminista burro vai falar, então eu sou feminista. E vai sair repetindo isso por aí, entendeu? Sendo que ela não tem ideia do que ela tá falando. Então, aquela Pois é. história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tanto ouve, feminismo é sobre direitos, feminismo é sobre defesa da mulher, que você acaba repetindo igual papagaio, né? Isso acontece com tudo, não só com o feminismo, né? Pois é. E assim, as feministas dizem que uma das conquistas feministas é o direito ao voto. Isso é verdade? Cara, não, óbvio que não é verdade, né? Tipo assim, eu tô lançando uma. Engraçado, eu separo, né, as falas feministas de duas formas, né? São as mentiras feministas e as retóricas feministas. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou lançar um e-book daqui a pouco com uma masterclass acoplado que é exatamente Vivo. como desmentir essas retóricas, essas mentiras e as retóricas, né? E eu parto, eu crio uma formulinha ali, né? Para você desmentir essas falácias feministas, você precisa de 3 perguntas, que é quando, quem e como. Né? Então, a feminista vai falar, o feminismo conquistou o direito ao voto. Aí você vai perguntar, quando que foi? Ela vai falar, umas vão falar que foi a Mieta, outras vão falar que foi a Berta Lutz, outras vão falar que foi fulano. E aí você fala, cada uma vai falar uma pessoa, nem nisso elas concordam entre elas, né? E aí você vai falar, mas como que o movimento feminista convenceu um monte de homem no parlamento de que as mulheres precisavam desse voto, né? Daí elas vão ficar para você, não, porque foi a pressão social. Sabe que pressão? Você acha que então 100 mulheres
sem sutiã na rua pressionam, né? É, tipo, 300 caras no parlamento para eles cederem um direito civil para alguém. Tipo assim, é sério que vocês acham isso? Né, como é que rolou essa conquista? Assim, porque para alguém ter conquistado algo, alguém precisa, não é a Princesa Isabel que foi lá você você está falando, né, tipo, é um fato histórico. Então é tudo uma questão de retórica, né? E daí você pergunta, Sim. quando que foi? Cada uma vai falar também em algum momento, porque uma conquistou uma hora, daí tiraram. Então, quando começa tudo bem subverter, né? Subverter, digo, quando elas começam a se confundir, né, nas respostas, elas se entregam, né? Tipo assim, o como ela já não tem como. Ah, como? Militando na rua. Tá bom, ninguém tava nem aí. Quem? Cada uma vai falar um nome. Quando? Também vão falar cada uma data. Então, na verdade, né, se não fossem os homens que tivessem concedido, né, que é o que a gente costuma, quem milita contra o feminismo costuma falar que o voto feminino foi, na verdade, uma concessão, foi um presente que os homens deram para as mulheres, porque a gente está falando de um direito civil, né? Quando você tem direito civil, o direito civil requer deveres civis. Então, era uma época que a gente tinha guerras, né? Que os homens tinham que se alistar no exército. E aí, se você coloca a sua vida para defender a pátria, né, para defender a tua família, mas a pátria principalmente, que é uma obrigação civil, você tem o direito, é mais que justo você ter o direito de escolher o representante daquela pátria, né? Então, então era uma questão, não era explicitamente condicionada, mas era meio que assim que funcionava a sociedade, né? Um direito civil, um direito, e também em alguns países do mundo, tipo, não era um direito que todos os homens tinham, né? Então, alguns homens, inclusive, só podiam votar se eles estivessem de acordo com determinadas regras, né? Tipo, determinada idade, determinada posição econômica e tal. Oi? Social e... Não, eu falei que é social e econômico, concordando com Social você. econômica, exato. E então, o que eu tava falando? A gente tava É, falando disso. voto, homens e o voto. Ah, Dire... sim, desculpa, eu vou falando aqui, eu vou perdendo o fio da meada. Mas, então, é óbvio que assim, se não existissem homens que tivessem militado por isso, né? Teve o primeiro homem no Brasil a falar sobre isso foi o César Zama, né? Então, o César Zama foi lá no final do século XIX, que ele foi a primeira pessoa, a primeira pessoa mesmo a falar disso, né, no parlamento, porque ele era um liberal clássico, né? Era um homem, estava rolando um movimento liberal clássico no mundo muito forte. E esses liberais clássicos eram a favor de que todas as pessoas, de que os seres humanos, independente de raça, de sexo, de tudo, tivessem direito ao voto, né? Negros, brancos, mulheres, homens. Então não é que foi uma causa feminista, foi mais uma conquista, entre aspas, que teve a ver com a conquista dos direitos humano, né, o direito do cidadão, enfim, do direito das mulheres, né? Então, esse primeiro cara levantou essa bola. Depois teve até, enfim, teve uma série de homens, depois 31 homens, para ser mais exatos, votaram a favor do voto feminino, mas a maioria ainda foi contra. Enfim, foi um processo, né, que levou. Isso foi, detalhe, o César Zama, ele levantou essa bola antes mesmo de surgirem as primeiras feministas desculpa, as primeiras, eu me distraí com um comentário, as primeiras sufragistas no Brasil. Então, os sufragistas vieram ainda uns 15 anos depois disso aí, né? Uns 15 anos depois que o Carlos Gama levantou essa poeira aí. E se não fossem os homens a falar disso, talvez as feministas nunca teriam, as feministas no Brasil, né? Tipo, tô falando, talvez nunca teriam começado, nunca tivessem tido apoio para começar um movimento sufragista aqui. Mas, na verdade mesmo, né? Quem aí... Você pensa que no final do século XIX, o Carlos Zama começa com essa história de voto feminino. Ele só foi concedido aí pelo Getúlio em 1932, mais de 35 anos depois, né? Que isso aí. Então, foi um processo, né? Houveram vários acontecimentos, isso tudo. Só que quem, no final, concedeu o voto feminino foi um ditador, né? E aí, por que ele fez isso? Porque foi uma medida totalmente populista, e porque 2 anos depois, em 1934, Getúlio toma o poder e aí começa a maior ditadura que a gente já teve no Brasil. Ou seja, a concessão do direito ao voto no Brasil foi só uma medida extremamente populista de um ditador que veio a tomar muita força a ponto de tomar todo o poder no Brasil um pouco depois. Ou seja, não adiantou nada ele ter concedido voto para as mulheres, porque 2 anos depois ninguém mais podia votar, nem homem, nem mulher, nem ninguém que fosse, entendeu? Então, o grande erro das feministas, o maior erro delas é nunca levar em consideração o contexto histórico em que determinada conquista aconteceu, né? Então você pode falar, Getúlio foi pressionado pelas sufragistas. Tá. Tipo, lindas,
Vamos ver o que aconteceu depois? Ele tomou poder depois, aí de repente ninguém mais pôde votar. Então, né, isso aí não se sustenta. Então, acho que é isso. Sim. E assim, você acha que hoje em dia o feminismo ele seduz várias jovens a acreditarem no movimento? Todas, né? Praticamente. Tipo, principalmente aos jovens, né? É o que eu Sim. falo, que a gente sabe, o jovem ele tem aquela tendência meio sonhadora, idealista, né? Uhum. Tipo, por isso que ele tá sempre mais sujeito a virar um comunista, porque ele é pego pelo discurso, pelo emocional, né? Os hormônios ali em ebulição, e aí é óbvio, né? O jovem ele vai ali na rua, ele vê um menino passando fome, daí ele fala, poxa, tá errado uma pessoa passar fome, tipo, porque é óbvio que é errado, né? É óbvio que ninguém devia estar passando por nenhuma necessidade física, financeira, nada disso. Mas só que a gente sabe que o comunismo é impraticável. Só que o jovem ele ainda é sonhador. Então, o comunismo vem com essa retórica da igualdade, né, dos direitos iguais, de que ninguém vai passar fome, vai ter comida para todo mundo. Então, ele se apega nesse sonho, né, aliado a um discurso exacerbadamente sentimentalizado, né, de um líder político determinado. E aí ele compra essa história. A mesma coisa acontece com o feminismo, né? Então, a menina, ela vai lá na escola, ela se sente inferiorizada em determinados momentos, porque o menino, ele tem uma personalidade até pela biologia, né, por questões antropológicas e até metafísicas, né, que são diferenciadas da mulher, ela Sim. começa a perceber isso na adolescência e aí ela também está numa fase da vida dela em que os hormônios fazem com que ela seja muito sentimental e ela se apega a uma ideologia completamente nefasta, né, e ela abraça o feminismo com todas as forças. Bizarro isso. E agora, a gente já tá na reta final, mas agora a gente vai falar de coisa boa. Bia Dória e João Dória. Nossa, tô esperando a coisa ruim, hein? O que será a coisa ruim? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar sobre isso. Como foi trabalhar com João Dória? Eu não trabalhava direto com o João, né? Não. Tinha até participei de algumas reuniões e tal, mas na verdade era o João, tinha o Felipe e eu estava embaixo do Felipe, né? Então, na verdade, eu trabalhava para o Felipe, tinha esse cargo de diretoria numa secretaria na qual o Felipe era o secretário. Então, eu vou te falar que no primeiro ano, te falei que foi muito interessante, foi um ano de várias conquistas, implementei vários projetos e tal, porque o Sabará, inclusive, era um excelente patrão nesse sentido, porque ele é um cara que no funcionalismo público é muito comum as pessoas tomarem tipo a burocracia como um fim, né? Então é um pessoal que adora uma burocracia, eles vão falar, isso aí não pode porque aqui, ó, se você pegar essa lei, essa regra, tem que fazer uma portaria, um chamamento. Então tudo eles arrumam entrar. Tem desculpa, ó, se você for um funcionário público, dá para você arrumar desculpa para não fazer nada da lei. O Felipe era um cara que ele queria arrumar uma desculpa para fazer tudo, entendeu? Então ele dava muita liberdade pra gente fazer coisas muito legais. E depois que o Felipe saiu, o cenário mudou um pouco. Mas o Dória. Então, nesse primeiro momento do governo Dória, ele tinha interesse em não ser um ditador, né? Tipo, ainda rolava a história do Bolsonaro, ele ainda tinha essa história do. Ele queria demonstrar, de certa forma, que ele tinha valores conservadores, então as pautas de ideologia de gênero não avançavam, essas questões progressistas eram mais vetadas por ele, né? Aí depois virou um mausoléu, né? Quando virou o ano, que aí virou o ano, aí demorei uns 5, 6 meses para ser mandado embora. Aí esses 5, 6 meses na reta final foram um verdadeiro inferno, porque aí que começou essa história de eu ser chamada no gabinete toda hora para pagar post no Instagram. E eram posts assim, tipo, eu já sabia que eu não podia postar ideologia, né? Não podia postar partido político, posicionamento e tal. Mas, eu te dar um exemplo, no carnaval, eu lembro que eu fiz um post de uma campanha da Damares sobre um alerta, uma conscientização sobre gravidez precoce e carnaval, não sei o quê. E aí eu fui chamada no gabinete e aí me falaram, não, você precisa pagar isso aqui, né? Eu falei, mas como assim? Ela tá falando de conscientização, gravidez, quem que não quer conscientizar as jovens, né, quanto à gravidez precoce? Ela falaram, mas é uma pauta do governo federal. Eu falei, tá, mas e daí? É uma conscientização que todos têm. Mas você não pode endossar nenhuma pauta do governo federal. Daí enfim, eu apaguei esse post e aí surgiram vários, né? Nessa mesma linha, assim, tudo que. Eu lembro que com o Josias Teófilo eu fiz um jantar, o Josias estava finalizando o filme dele, o Nem Tudo Se Desfaz, né? Que era sobre sobre os anos que precederam a vitória do Bolsonaro, né? E um documentário. E aí eu ajudei a fazer um jantar para levantar uma verba, né, para arrecadar fundo para finalizar o filme e tal.
E eu Aham. postei, né? Você posta no Instagram, você quer ajuda de todo mundo, você quer Sim. doação e tal. E aí eu também fui chamar, aí chama, vai Petra pro gabinete de novo. Você vai ter que apagar isso aqui, você vai ter que parar de fazer essa campanha pra esse filme, porque ele é bolsonarista. Eu falei, mas Josias não é bolsonarista, ele tá fazendo um documentário. Ai, mas não é pauta, isso favorece Bolsonaro, não sei o que, você não pode. Aí vou eu apagar o post de novo. Então, assim, foi uma sucessão de posts apagados por livre e espontânea pressão do gabinete, né, do Dória, porque eu não podia estar alinhada com enfim, com nenhuma pauta do governo federal, né? Então isso aí foi bem ruim. Era bem ruim porque eu acabei ficando travada, acabei perdendo. Aí você perde, bem na verdade, você perde o tesão de trabalhar. Você fala assim, pô, meu, na boa, eu tô aqui me ferrando, eu saio às 7 da manhã de casa, deixo minha filha lá com a babá o dia inteiro, pra ir pra favela, pra ir não sei aonde, pra ajudar esse filho da mãe falar que eu não posso postar um negócio que favorece o governo, vai pra aquele lugar, sabe? E aí você perde toda a vontade, né, de fazer aquilo que deveria ser um projeto tão legal. Então foi bem broxante, assim, o final do governo. Sim, no final também você já queria sair, né? Você. Então, aí no final já tinha entrado a pandemia, né? Sim. Aí eu já tava bem revoltada. Aí já tava, tipo assim. Mas eu fiquei chateada mesmo assim. É o que eu Sim. falei, eu gostava do que eu fazia. É, pois é. E agora a gente vai falar da treta com a Bia Dória. Como é que começou isso? Explica aqui. Não teve muita coisa, né? Foi assim, eu fui mandada embora em junho, se não me engano. E aí eu sempre tive na cabeça que, não, poxa, eu trabalhei lá durante um período, não vou falar. Mesmo o Dória fazendo uma série de absurdos, né, que ele começou a fazer naquela época. Eu falei, eu não vou sair por aí metendo pau no cara, porque, pô, eu trabalhei pra eles, né? Pô, a Bia era uma pessoa que eu tava sempre junto, não sei o quê, eu não vou sair por aí metendo pau, não vou. Só que aí começou a avançar, né? Aí passou julho, agosto, setembro, eu ia só vendo aqueles absurdos que o Dória fazia, mas sempre evitando entrar no mérito, né? E aí chegou em dezembro, o cara resolve trancar São Paulo inteiro, né? Eu lembro que É. era Natal, um pouco antes do Natal, um pouco depois do Natal, não lembro. Ele tranca São Paulo inteiro. Eu ainda continuava fazendo meus trabalhos no terceiro setor, então eu estava lá na favela toda semana e eu via nego perdendo emprego, nego não podendo fazer coisa nenhuma porque não tinha dinheiro, nego em lockdown, né? E aí eu falei, cara, que absurdo. Aí o lindo do Dória resolve fechar São Paulo inteiro e vai para Miami, né? Fazer compras com a Bia. E aí um amigo meu me manda essa foto, né? E aí a hora que eu recebi a foto, eu falei, não, tá demais. Agora eles passaram os limites, né? E aí aí eu postei essa foto no Instagram e eu falei, boa noite pra você, povo paulistano, né? Que tá aí, trancafiado na sua casa, que não consegue levar uma cesta básica por semana pra sua família, que não consegue sustentar teus filhos. Boa noite pra você, que você tá sendo feito de palhaço, enquanto o nosso governador tá lá, né, fazendo compras sem máscara em Miami. Aí não deu outra, isso foi um dia à noite, né? No dia seguinte eu acordo com, tipo, foi o primeiro, a Bia me mandou um textão, né? A Bia me mandou um textão falando Live, Jessicão. a Jess, a gente é muito friends. Uhum. Inclusive tem uma novidade minha aí da Jessicão pra vir por aí, mas eu não posso falar. Mas enfim. Daí a Bia Dória me manda um textão e aí eu respondi o textão dela falando assim, ó, Bia, eu não é nada pessoal com você, mas não dá pro João tá fazendo o que ele tá fazendo, assim, é surreal. E aí ela descontrolou e ela me mandou assim uns. Eu tenho uns 10 áudios. Eu contei, acho que 9 ou 10 áudios que ela me mandou. Acho que 8, se não me engano. E aí, assim, mas não desaforo, que eu falei, ó. E ela me xingou muito. Ela não é tão. Ela não é assim. Não gosto de falar mal, né, das pessoas, assim, mas ela não é uma das pessoas mais equilibradas do mundo. E aí ela me mandou uns áudios muito descompensados. Daí eu peguei e falei, tem 2 aqui que dá pra postar. Daí eu postei. Aí passou umas 2 horinhas, eu falei, putz, eu acho que não foi muito cristão da minha parte expor a Bia, assim, tá ligado? Aí eu apaguei, mas aí, meu filho, aí já tinha vazado pra tudo que era lugar. Aí a internet não perdoa, né? Já tinha ido. No final das contas, não achei ruim. Eu me arrependi, mas não me arrependendo, né? Porque afinal o pessoal precisava ver essa barbaridade. Mas eu não queria ter sido eu a pessoa ter que fazer isso, sabe assim? Eu não queria ter sido eu a pecadora, né? Como fala? O... Enfim, a pessoa que carregou isso aí. Mas, enfim, ela me mandou um monte de áudio me esculachando, e aí eu postei, e aí foi isso, entendeu? Não teve uma história tão longa. Foi meio que um dia só de treta. Foi isso aí. Cara, foi espetacular essa entrevista, foi muito divertido. Gostou?
Pra mim foi ótimo, Carlinhos. Muito obrigada pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Ainda mais com essa idade tão difícil, a gente vê jovens como você, mas é ótimo também que você incentiva outras pessoas da tua idade, né? Isso é muito legal. Parabéns. Muito obrigado, Pietro. Foi ótimo ter você aqui. Você é super inteligente, muito simpático. E foi muito, Obrigada. muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Valeu. Boa noite. Beijo grande. Boa noite.